Então, como a gente já sabe o que é uma pressão absoluta, que é a soma da pressão atmosférica, né, mais a pressão do fluido, né, que a gente chama pressão manométrica, né? Então, formou a pressão absoluta, né? E a pressão atmosférica é essa que eu acabei de explicar, tá? E o que é então a pressão manométrica? Manométrica acabei de falar também, que é a pressão do fluido. Se a gente está falando de ar dentro do coletor de admissão, seja ela reduzindo ou aumentando em relação à pressão atmosférica, ela é a minha pressão manométrica, né? Então, pessoal, se eu for levar vocês a pensarem que no carro a gasolina vai trabalhar aqui, ele vai me informar com o motor funcionando em marcha lenta, aqui na minha cidade vai dar em torno de 34 kPa, né, ou 340 milibar, né? Então, se eu for levar em conta, ainda não posso falar que é um vácuo, né? Por quê? Porque eu posso falar que é uma pressão manométrica, por quê? Porque ainda ele não passou de zero, não tem vácuo absoluto, né? E primeiro que o vácuo absoluto, nenhum ser humano conseguiria produzir um vácuo absoluto. Quando a gente fala de vácuo, é quando a gente fala de ausência da menor partícula dentro de um espaço, né? Ou seja, é impossível humanamente, né, a gente produzir um vácuo absoluto, né? Então ali no coletor a gente vai chamar ele de vácuo parcial, né? Porque ali você consegue ainda medir, né, uma pressão ali dentro e ainda tem partículas ali dentro, né? Então qual é a ferramenta que a gente usa para medir isso aqui? Que é o vacuômetro, né? Mas se você for ver aqui, pessoal, ó, no caso 1 bar ou 1000 milibar equivale a 760 milímetros de Hg, né? Que é a unidade de medida muito usual aí para vácuo, né? Então, se 1000 milibar, né, ou 1 bar equivale a 760 milímetros de Hg, quanto equivale a 340 milibar, né? Lembrando que esse 340 é em torno o sinal do MAP aqui da minha região. Quando você entra com o scanner, ligou o carro, em marcha lenta ele vai me dar em torno disso aí, de 320, 340 milibar, né? Então, 340 milibar equivale a 258,4 milímetros de Hg, né? No caso seria aqui, a gente está se tratando de unidade de medida para vácuo, né? Quando a gente fala desse tipo de vácuo, a gente está falando de vácuo parcial, tá? Ele não é absoluto, ou seja, quando a gente fala desse vácuo parcial, é que ainda há presença da pressão atmosférica, que ainda há presença de partículas, de átomos, né? Então a gente não pode falar que ele é um vácuo absoluto. E a gente não consegue medir isso aqui, né, ou 340 milibar, com um manômetro, porque a resolução do manômetro é para medições de meio bar para cima, né? Então, por isso que a gente utiliza o vacômetro para poder estar medindo esse vácuo gerado pelo motor, né, ciclo Otto, que não possui turbina, né? Então, por isso que essa depressão causada ali pelos movimentos dos pistões, a gente vai ter que utilizar a ferramenta de vacômetro, né? Porém, ele não me dá um vácuo absoluto, tá? Lembrando isso. Então, pessoal, se for tratar também do sensor de pressão aí do diesel, né, no caso que tem o auxílio de uma turbina, né, então a gente vai estar trabalhando com pressões acima da pressão atmosférica, né? Então, voltando aqui para o nosso raciocínio, pressão manométrica, eu acabei de falando o que é, vácuo parcial, acabei explicando o que é um vácuo parcial, né? E o que é a minha pressão relativa? O que é a minha pressão relativa? É a diferença da minha pressão atmosférica, né, local, e da minha pressão manométrica, aquela que eu estou medindo ali o meu fluido, né, seja ele líquido, seja ele gasoso. Então a diferença dele vai me dar a minha pressão relativa, que é 67 kPa, tá? Então é para vocês entenderem um pouco sobre este componente. Além de você você consegue aferir ele com vácuo e também com o scanner para poder você ver ali
o processamento do sinal dele, né? Então, você aplicando vácuo nele, olhando ali no scanner, você tendo um vacômetro, né? E também tendo essa informação da equivalência de se um átomo né? Uma pressão atmosférica é igual a 1 bar, que é igual a 760 milímetros de Hg. Você tendo essa informação, esses dados, você consegue transformar numa regra de 3, né? Que eu usei aqui, você consegue ter o valor do seu vácuo parcial, né? Então, com base desses dados, você consegue sim aferir o meu componente, se ele está ok, se ele está me dizendo a verdade, tá? Eu até coloquei aqui, ó, uma pressão manométrica é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, quando eu estou falando de pressão absoluta, pessoal, é a soma da minha pressão atmosférica mais a minha pressão manométrica medida, tá? Então, juntando aqui dá 135 kPa. Essa seria a minha pressão absoluta, tá, pessoal? Então, a minha pressão manométrica é essa, é aquela que você está lendo no scanner ali, com o carro em funcionamento, né? E a minha pressão relativa, que é a diferença dessas duas pressões, que é a pressão atmosférica e a pressão manométrica, tá? Eu só estava querendo separar essas coisas, essas pressões aí existentes, que esse componente vai ler, né, a variação delas, e identificar, né, na verdade, cada uma delas para vocês entenderem. Se caso alguém tiver dúvida nessa explicação aí, esteja comentando aí que eu faço um novo vídeo, né, ou respondo aí as dúvidas da galera aí, beleza? Valeu, pessoal, um abraço.